bater aí? Quem é que quer bater? Apagaram a luz aí. Alguém encostou aí, ó, a luz. Hoje nós temos aqui o aconchego, é da psicossomatologia. Como é dia da mulher, está de acordo, vocês escolheram bem, tá certo? É um processo de psicossoma, de maternidade, tá bom? Até um certo ponto, mas não é sempre, nem tudo, tá bom? O aconchego doador, o aconchego receptor, o instinto subhumano, a maternagem, a lactância, a amamentação natural, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência e por aí vai. O serviço da maternidade, a zona de conforto pessoal, o aconchego do ninho, o aconchego dos avós, a doçura das palavras aconchegantes, o aconchego pedagógico. Esse é o nosso. Tá certo? Agora, tem muito mais coisa que a gente está falando aí na fatologia e nós também estamos mostrando aqui no fim, por trás de toda doação de aconchego, importa, primeiramente, fazer a identificação da real intencionalidade do promotor ou promotora, se surge em bases cosmoéticas ou patológicas. Você ainda carece de algum tipo de aconchego receptor? Em quais injunções existenciais? Eu quero dizer que esse verbete tem 31 logias e 9 máximos. Está faltando aí um hífen na psicose pós-parto e o outro hífen na mãe, filho, família. É o que eu fiz aqui de revisão até agora. Agora, eu quero dizer para vocês que nesse Dia da Mulher e etc., nós queríamos bater umas palmadas para uma grande mulher que está me ajudando demais aqui. Adivinha quem? A Rosa. Agora, ó, ela é esperta demais. Ela arranjou aniversário no Dia da Mulher. Ela é fora de série. Agora vocês vejam, o tema está de acordo com o dia. A Rosa, que é uma rosa, também matematicamente, ela colocou matematicamente no dia certo, está de acordo com a sua técnica, tudo calculado, de modo que eu só tenho que considerar que é uma coisa muito séria. Esse aniversário no dia certo. De modo que parabéns mesmo, no duro, sério. Tecnicamente você está em cima do lado. Sim, pode falar. Só podia fazer uma relação assim mais aprofundada do aconchego com a síndrome do medo? A síndrome do medo? A pessoa que tem a síndrome do medo quase sempre é uma pessoa insegura. Às vezes, ela tem até aconchego dos amigos, mas só isso não adianta. Porque quase sempre, quando ela tem a síndrome do pânico, ela está sozinha. Então, num caso de sozinho, não adianta nada o processo do aconchego. Agora, a segurança é muito importante, a companhia, que uma pessoa tenha confiança. Isso é um aconchego muito sério, é por causa da segurança. E o aconchego pode fazer com que diminua essa síndrome do pânico? Assim, porque a pessoa se sente segura, ela se sente protegida. Protegida, é um processo de proteção, né? Isso é sério, vale a pena pensar. Pode falar. Professor, qual a diferença entre o aconchego e o acolhimento? Acolhimento é quando você recebe uma pessoa. Você está entronizando essa pessoa em alguma coisa. Numa instituição, numa casa, num conceito, num processo, por exemplo, pedagógico, didático. Agora, isso é o acolhimento. Você está acolhendo a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que acabou de chegar. Por exemplo, você não vai ao aeroporto e vai fazer aconchego com todo mundo que chegar. Se fizer, dá um problema danado. Aquilo é o acolhimento. Então há uma diferença bem séria entre uma coisa e outra, tá certo? Agora, parece, né?
São condições mais ou menos aproximativas, né? Próximo. Entende isso? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que tem um workshop Como Me Tornei Empresário, aula de empreendedorismo com o compadre Valentim. Isso é agora, lá no Discernimento, que mostra a visão do futuro e o planejamento, do dia 15 de março, das 15 às 16h30 no Discernimento. Como tem muita gente aí que está abrindo mais empresa, que nós já temos umas 50, seria bom participar desse workshop. O compadre Valentim é uma lenda aqui em Foz, mas ele vive, ele existe. Então é bom conversar com ele, uma personalidade sui generis, fora de série, vale a pena ver como é que é. Agora, as inscrições antecipadas são R$5, no dia R$8. Vale a pena ver. Como me tornei empresário, workshop. É bom, porque lá vocês podem fazer pergunta, uma série de coisas, vale a pena. Vai contar toda a biografia dele, tudo isso. Agora, outra coisa. Professor, nessa semana o Supremo Tribunal Federal iniciou julgamento sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias. O senhor poderia abordar o tema sob a ótica do paradireito e da ressomática? O que eu vejo é o seguinte, minha opinião pessoal aqui. Eu acho que deve fazer tudo quanto é pesquisa sobre esses assuntos e acabar com essa, vamos dizer, meninice, infantilidade, de tolice que se fala sobre o processo da consciência que está renascendo e outras coisas mais. Eu sou favorável até a alguns casos de aborto, fazer o aborto mesmo. Agora, nesse caso aí, é óbvio, eu sou favorável a tudo isso. É preciso de pensar nisso. Quem já saiu do corpo, quem sabe o que é, isso nós chamamos de cordão de prata, energia, primeira dessoma, segunda dessoma, sabe que essas coisas são muito difíceis, que isso não é assim não. Quem já entendeu, por exemplo, bastante o processo de possessão interconsciencial, sabe que também isso aí é muito difícil. Ainda não tem nada, o processo biológico é uma coisa, consciência é outra. Então, vamos devagar com a Andor, e deve aprovar isso. Já tem vários países que já aprovaram. O Brasil é um atraso porque nós somos um Estado laico. A igreja não tem nada que colocar o nariz nisso aí. Isso aí está errado. Tem que deixar. Agora eles ficam fazendo pressão. Esse Supremo Tribunal já devia ter chancelado isso há muito tempo. Inclusive parece que lá a presidente é a favor. Ela falou na televisão. Agora outra coisa. Outra pessoa tem identificado a minha existência anterior e a minha última mega-gescom através de retrocognição e demais pesquisas parapsíquicas e bibliográficas. Isso é ótimo. Agora, a área dessa pessoa é para a economia, é a administração multidimensional. Então, ela está querendo saber se isso tem lógica, se faz sentido. É lógico que tem. Agora, depende de você. O que a gente recomenda é que você deve anotar tudo que está acontecendo e deixar que os fatos orientem a sua pesquisa. Pensa bem, os fatos e os parafatos devem orientar a sua pesquisa. Isso é o mais lógico, é o mais inteligente, é o que frutifica mais, que dá mais efeito, é melhor com o tempo. Uma outra coisa, como é o dia da mulher, eu queria falar uma coisa muito séria para vocês. Isso aqui é o Jornal da Imprensa, dossiê da corrupção. Eu fiz um levantamento do dossiê que está aqui e encontrei exatamente 93 deputados e senadores na Justiça. Veja a relação dos deputados e senadores que são alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal. Deputados do Brasil, hoje, 93. Agora, gente, nesse Dia da Mulher eu sou obrigado a levantar a lebre. Só tem uma mulher aqui. Pelo que parece que é mulher, por causa do nome. Agora, o que se passa? Tem 92 homens e uma mulher. Quer dizer, as mulheres são menos corruptas. Parabéns para a mulher no dia dela. Outra coisa, tem 13 senadores processados na Justiça. Só tem uma dona no meio desses 13. Tá certo? Então, 12 a 1 e 92 a 1. Tá certo? Pois é, agora você entra com a sua matemática. Está entendendo? De qualquer maneira. Não, mas você tem que lembrar que senador são bem menos, né? Cada senador vale por quantos deputados em matéria de número.
A coisa é séria. Isso tem que levar em consideração. Agora, outra coisa, para a turma aí do jornalismo, eu queria falar uma coisa que a gente não pode deixar passar. Tem um jornal aqui de Foz, que publicou no dia 12 de fevereiro desse ano, quer dizer, faz um mês, mais ou menos, mas isso aqui foi passando e eu deixei lá, não falei, que vale a pena a gente falar pelo seguinte: há um cacófato duplo na principal manchete da página aqui. Eu vou ler só para vocês, ó, mas vocês lêem, tá vendo? Isso aqui, ó, tá assinalado. Mas olha só o cacófato. Eu não vou fazer comentário do cacófato, vocês que entendem. Tentativa de formar a frentinha nasce rachada. Vocês entenderam bem? Agora, gente, eu acho que isso aqui está tão óbvio que tem duas hipóteses que eu considero. Primeiro, seria um foca, uma pessoa que fez isso que é totalmente inexperiente. Então, navegou na maionese. Não é que foi, navegou. Navegou na maionese. Então, é um foca. É uma pessoa ingênua. Ela não viu o alcance disso. Faltou aquela malícia que todo brasileiro tem para ler jornal e fazer jornal. Agora, a segunda hipótese, essa aqui é a pior. Isso aqui parece sabotagem. Que o assunto é político. Gente, tentativa de formar a frentinha nasce rachada. É um jornal que está combatendo o processo da frentinha. Está na cara, manchete é para isso. Agora, como é que é isso? Como é que nós ficamos com essa? Agora, ó, desses últimos anos, viu, Cláudio, você que é do jornalismo, essa é a maior piada que já apareceu numa manchete de jornal. Do ano passado para cá, eu não lembro de uma. Você sabe, de vez em quando eu trago isso aqui. Mas essa, você chegou a ver isso? Não, está parecendo sabotagem mesmo. Agora, o melhor da história, a frentinha tem aspas, isso aqui não é o pior. Tentativa de formar, quer dizer, deformar, tá certo? Que é o problema da deformação. Agora, a frentinha, entre aspas, ela nasce rachada. É lógico que é. Ô, Valdo, eu queria comentar outro assunto que o senhor falou aí. O Brasil é o país dos advogados, né? É a máfia, a pior máfia que tem, é a máfia do... Porque eles usam a imunidade parlamentar para fugir. Às vezes ele está com a ficha limpa. Não, eu sei. Ele se candidata porque ali não vão pegar ele. Ele candidata para fugir é foro privilegiado, é só isso que eu queria comentar. Da prisão. Eu sei disso. Nós todos sabemos. Faz parte. Agora, é um caso para se pensar, né? Agora, o que é bonito é isso. Pelo menos tem menos mulher do que homem. É a salvação da lavoura. Então, eu, no Dia da Mulher, peço às mulheres, salvem o Brasil, por favor. Dê um jeito. Uma das minhas esperanças são as mulheres desse país. Tá certo? São poucos deputados, poucos senadores também. O universo é pequeno. Eu estou sem microfone. Tá. Mas então, vamos lembrar, então, no Dia da Mulher, uma coisa muito séria. Alguém quer pegar qualquer dado sobre o processo empresarial, está aqui. Se quiser, precisa tem os dados aí, tá certo? Professor, eu tinha ressaltado, antes, sem microfone, que o universo também de deputadas e senadoras, muito pequeno. senadora, é um universo pequeno. Sim, mas isso governadoras, na Terra atualmente, presidente assim da República. A maioria é sempre de mulheres. Sempre homem. Mas as mulheres têm minoria em matéria de direito. A política é machista, né? Em tese. Até o momento. Agora, eu espero que as mulheres dêem um basta, tá certo? Para fazer um processo igualitário dentro da democracia. E viva a democracia! Professor, na 19, no Fatologia, os codependentes anônimos. Na segunda Aos linha... codependentes anônimos. Isso. É o CODA. Isso aí é o seguinte, é uma instituição que são dependentes anônimos, dependente de alguma coisa. Então eles se juntam para acabar com aquela dependência. Entende? A dependência, por exemplo, a um processo familiar, dependência de algum mau hábito, dependência de alguma coisa nesse sentido. Ela está presa àquilo. Ela é uma escrava do processo. Então eles fazem essa reunião e uns ajudam os outros a acabar com a dependência para ele ser livre, não ficar naquela dependência.
Tem gente que é dependência das coisas mais absurdas que tem. Você está entendendo? Você já está começando a entender isso, mas você não tem dependência nenhuma. Por exemplo, o processo de convívio com a mamãe não é uma dependência. Entendeu? Não é isso. Esses não. Eles têm uma reunião que é para ajudar o aspecto doentio. Eles são doentes com a dependência. Por isso que é o CODA, que chama CODA. Entende? Tem uma pergunta comigo relacionada com a pergunta dele. Ó, tem uma pergunta que chegou. Na última linha de fatologia, consta, já estão vendo aí, já viram, já baixaram o verbete. Estão falando na última linha, alguém leu. Na última linha da fatologia consta codependência anônima. Quais fatores e trafares predominam nos membros do codependentes anônimos e outros grupos semelhantes? Por exemplo, alcoólicos anônimos, alanômicos, comedores compulsivos anônimos. Quem está perguntando já passou por esses lugares, que eu conheço a pessoa, não vou falar o nome aqui. Ele já passou, parece que eram 12 que ele passou. No Brasil, quando eu contei na ocasião que eu conversei com ele faz uns 10 anos, tinha 17 instituições anônimas diferentes no Brasil. Agora, o caso todo que eu quero dizer é o seguinte: o que é que essas pessoas, qual é o trafar básico que nós podemos ver? Trafar, não é trafor não, é trafar. Eu estou falando de quem vai lá necessitado, eu não estou falando de quem está fazendo assistência, estou falando de quem vai ser assistido. O trafar básico dessa turma lá é a carência de alguma coisa. Quase sempre, às vezes, a pessoa está dentro de uma síndrome de abstinência de alguma coisa, é um processo de separação, é um problema tóxico e outros mais, álcool e tudo mais. Enfim, é um problema de dependência, querendo ou não. A rigor, por exemplo, todos esses, vamos dizer, esses institutos, empresas e instituições de socorro, esses anônimos, todos eles são baseados numa dependência, de algum modo. Agora, outra pergunta. Não entendi na certura a expressão, por exemplo, de 20 por 3. O que significa esses dois números? E eu não sei o que é, de onde vem isso. Ele está perguntando isso aí? O caso todo é o seguinte, olha, o caso é o seguinte, vamos entender. Se você olhar, que você agora já tem aí o verbete na mão, você vai olhar as palavras que terminam em logia, que são as ciências. Definologia, tematologia, etimologia. Você conta que esse verbete vão dar 31 logias. Agora, os máximos, isso aí teria que estudar com mais calma. Os máximos são os totais que nós temos para ver se um verbete foi analisado dentro de um nível mais ou menos publicável. Tem que ter no mínimo 5. As logias têm que ter no mínimo 25. Esse aqui, por exemplo, ele tem 31 por 9. Então ele tem 9 máximos. Quais são esses máximos? Por exemplo, sinonimologia, está no máximo, tem 10 itens. Outro que é o máximo, conactologia, que isso aí não depende da gente, depende do dicionário e da linguagem, do idioma. Tem 26 cognatos. Outro é antonimologia, tem 10. Outro que é máximo é enumerologia, sempre tem que ter 7. Se tem numerologia, tem que ter 7. Esse aí sempre é o máximo. Agora, outro é a filiologia. A hora que tem itálico, você conta que tem 7. Outro é a holotecologia. Você olha se a teca, por exemplo, tem itálico, tem 7. Outro é interdisciplinologia, tem que ter 10. Esse aí tem. Outro é hominologia, tem que ter 7 tipos ou facetas de pessoas sobre o assunto. E outra é remissiologia, tem que ter no mínimo 10 indicações de verbetes. De modo que nós temos 9 por 31. 20 por 3, por exemplo, aqui no caso, que você está perguntando, são 20 logias com 3 máximos. Pode falar. Aqui, professor, na patologia, na segunda linha, a primeira infância, a segunda infância e pré-adolescência. Partindo da premissa, né, que a criança precisa da família, né, a família serve como exemplo, o pai e a mãe, né. Se no caso um desses partir por uma patologia ou desfavorecer esse exemplo, como que o outro procede com os filhos? O outro tem que avisar para os filhos o que se passa
para que os filhos possam entender. E outra coisa, isso tem que ser feito o mais depressa possível, quando as crianças já podem entender. Porque senão amanhã aquela criança, aquele filho, aquela filha, vai se virar contra o outro que é normal. Você entendeu bem isso? Entendi. Então é necessário que a pessoa veja e fale a realidade. Não se pode brincar com saúde de ninguém, nem exagerar o processo da doença de ninguém. Mas num caso de família é necessário que roupa suja se lave em casa. É necessário falar quando as crianças já possam entender. E outra coisa, mesmo quando elas não podem entender, que sejam muito novas, é necessário expor a situação para que elas não fiquem igual o pai ou a mãe que está doente. Sim. Porque senão fica. E como... O holopensene da família piora tudo. Sim, e como esse que fica deve proceder como exemplo? Quem? Esse que está doente? Esse que está mais O que está doente deve abrir bem. o jogo, Não, quando está expor. bem. Não, o que está bom, esse é que tem que explicar tudo. Expor a situação. Mas isso Agora, não deve causaria deixar isso trauma, passar. né? Isso não O problema causaria todo é o trauma. seguinte, se passa, aquela criança pode crescer contra a pessoa que está boa. Você Ela entendeu? vai achar que o outro tratou mal, que fez isso, que fez aquilo, que deu para trás, que a culpa é dele. Abre o olho com isso. Todo, seja homem, ou seja mulher, seja quem for, as crianças devem saber o que se passa. E outra coisa, não fica com essa história de que deve ser a criança eterna, não. Uma criança hoje já tem mulher dando à luz, parindo, com 9 anos de idade. Sim. Com 9 anos, muita gente já sabe muita coisa por aí. Não é assim não. Tem que abrir o jogo. Agora, isso tudo tem que ser explícito, claro. Agora, não ir contra ninguém. Sim. O ideal é falar os dois simultaneamente com os filhos. É quando tem condições, né? Pois é, porque às vezes não tem. Às vezes a pessoa está em camisa de força. Tá bom, obrigada. Valdo, no segundo trinômio, na página 20, é lógico que ele envolve aconchego, é lógico, mas eu gostaria que você especificasse, por favor, O trinômio, humanidade, universalismo, mental, somaticidade. até onde isso chega, porque Isso é aconchego puro, não é isso? Humanidade. É um super aconchego. É o aconchego da humanidade, bolas, universalismo e mental soma. Aí Você já quer maior aconchego do que o mental somático? Então, mas Você explicar uma coisa, que é isso que eu estou falando para ela. Você quer aconchego maior do que esse para as crianças? Mostrar a realidade do pai ou da mãe que está doente? Mas então, Porque senão o menino da escola vai falar mal dele, vai brigar. Olha os filmes americanos. Está cheio de filme nisso. Porque os americanos, a cultura americana é terrível nisso aí. E tem muito excesso. Eu diria que esse tipo, envolvendo esse trinômio, seria um aconchego de alto nível. É o aconchegão, é aquele que você merece, né? Mas agora... Foi feito para você. Para o trio, para a dura. Eu queria a gente quer estar em paz. Saber como exemplo, por exemplo, que isso aqui entraria, por exemplo, assistencialidade em alto nível, está tudo incluído. Assistenciologia contra o assistencialismo. Quer dizer, o problema é dar os dois pares de sapato, e não só o pé esquerdo. O problema é ensinar a pessoa a pescar, e não dar o peixe para ela todo dia. Mas a coisa grande daqui seria a assistenciologia? Assistenciologia, sem dúvida. É o aconchego mental somático. É o aconchego do discernimento. O aconchego da informação correta, na hora justa e no momento evolutivo certo. Isso é o melhor. Agora, outra coisa, os aconchegos, vamos dizer, mais pesados, é lógico que na fatologia aqui tem vários... Por exemplo, aconchego. Você dá uma gravata aí no adélio, isso não é aconchego, tá certo? Vamos entender bem o que é aconchego. Gravata, por exemplo, não é aconchego. Não é aconchego. Não. Demonstração de carinho. Você dá um tapa na pessoa, não é demonstração de carinho. Não, agora, veja bem, na fatologia tem várias coisas aqui que a gente pode tirar os aconchegos, vamos dizer assim, negativos. Isso aí é com você, só você estudar. Agora, tá, eu queria um exemplo agora aqui está, de uma calentura. Calentura. O que pesa Tá no dicionário. mais? O que é mais pesadão em termos de um aconchego pesadão negativo?
Matéria de aconchego? Vamos dizer... Não, a gravata da pessoa e falar que é aconchegante. Não, mas, por exemplo, em termos de Por exemplo, colocar a pessoa numa camisa de força. prisão Um aconchego bucólica, brabo. por exemplo, uma coisa bem grande. Por exemplo, no belicismo pode envolver... Eu também estou em dúvida com isso. Olha, o aconchego mais sério que tem é aquele que eles pretendem dar para a pessoa que está na cadeira, que está no caminho da cadeira elétrica. Aí dá um aconchego para... Esse aí é com aconchego. Aí as reações são as mais difíceis que tem. Tem camarada que está lá que se revolta com todo mundo, que o cara chega lá e encosta na cara dele. Porque ele sabe que ele pode fazer tudo agora, que vai morrer mesmo. Então, cuspir no guarda, cuspir no padre, cuspir em quem aparecer, no juiz, cuspir no governador, que não deu para ele, né, o indulto. Entende? Veja, é duro dar um aconchego nesse momento. Tem aconchego de final, de estrada, de caminho, que não é fácil, né? Devia ter sido feito antes. Professor, aqui. É você? Eu acho que na sequência aqui. O aconchego extrafísico após dessomático, né? Existe um mérito também para esse tipo de aconchego. Tudo tem que ter mérito, senão não adianta, né? Senão quem vai receber lá é um mega assediador, com muita diplomacia. Por exemplo, no caso do Sérgio lá, ele dessomou, logo em seguida ele conseguiu ter lucidez. Então houve um grande aconchego no caso dele. Não, às vezes não, às vezes Não. é ele mesmo. Pode não ter ocorrido. Ele é que dominou o processo, não quer dizer. O aconchego extrafísico aí seria o acolhimento pós-dessomático, isso é outra coisa. Quem é que está aí com o microfone? É você? É o aconchego da Microfone, conscienciologia. estão lá para aquele lado de lá, à minha esquerda, no fundo. O aconchego do Holopensene da conscienciologia é uma mescla de vários tipos de aconchego? Não, não é bem não. O aconchego maior é esclarecimento. Mental somático. É, mental somático, esclarecimento. Mas e... Você esclarece, a pessoa vai se sentir mais segura de si. Mas não é energético também? Não, todo pensamento que você faz tem energia. Seja de consciência ou de consciência. O N do pensamento é energia. Tudo tem energia. Agora, aí depende do que é, né? E outra coisa... A coisa mais séria que tem é o aconchego bem pensado. Não pode ser igual aquele caso do médico, eu sempre conto para vocês que aquilo me deu um impacto terrível, eu era ainda estudante, quando eu vi aquilo a primeira vez. O menino estava muito doente, tinha sido queimado, tinha que fazer uma série de cirurgias. Agora o médico viu aquilo e ficou com muita pena. O menino era lindérrimo, super inteligente, fora de série. Agora lá pelas tantas eu vi o médico estava chorando com o menino no ombro. E às vezes não pode. Um aconchego besta esse. Foi tudo por água abaixo. Depois que o médico saiu, a criança chegou para mim e falou assim: doutor, eu acho que ele está mais doente do que eu. Eu falei assim: rapaz, você é muito inteligente. Você tem razão. Eu tenho razão. Mas ó, vamos confiar que ele é ótimo cirurgião. Ele vai longe com você. Ele vai te ajudar. E você precisa fazer uma opção de plástica aí, porque são sessões para melhorar a queimadura, várias delas. Não podia fazer tudo de uma vez só. Existe algum tipo de aconchego parapsíquico? Pois é, esse aí é o extrafísico todo é baseado nisso. Está esclarecendo? É um aconchego. Você já foi muito aconchegada pelos amparadores aqui, que eu sei de alguns casos que eu não vou falar. Isso é parapsíquico. É aconchegão, né? É grande. Por causa do discernimento, do esclarecimento, o prioritário, a evolução, a melhoria. Enfim, a cura, a remissão. Professor, o senhor poderia aqui na antonimologia comentar melhor o final dessa progressão, que é universalismo humanista, depois adulto, depois mental somático? Universalismo humanista. Vamos entender bem. Então, ele é um processo que a pessoa tem senso de humanidade. Agora, o adulto, ela tem o senso de humanidade maduro, não o senso de humanidade de criança.
Agora, ele tem universalismo mental somático, é esse que eu estou falando, de alto nível. Que a pessoa tem discernimento, ela sabe o que é melhor, como é que é. Então aí tem uma progressão, se você for pensar. Tá, a outra coisa que eu estava aqui pensando é a questão da pré-mãe, né, o verbete pré-mãe, ele caberia aí nessa missiologia? Como é que é essa questão do nós já temos do aconchego? Estamos falando isso tudo, né? Porque lá o negócio é mais sério ainda, né? Para não confundir o povo. Perfeito. Mas como que fica o aconchego nessa condição? Esse aconchego psicossomático. É o aconchego, vamos dizer, parapsíquico. É o aconchego extrafísico. É o aconchego projetivo. Tudo está nele, é muita coisa. E outra coisa pior. O aconchego do convívio. Esse aqui é o pior. Uma coisa é você conviver sendo submisso. Outra coisa é você conviver de igual para igual. O submisso seria o processo, por exemplo, de uma possessão interconsciencial. Agora, a pré-mãe não é. Você sabe tudo como é que é. Agora, ó, até um certo ponto, tudo isso é um aconchego recíproco, você sabe, né? Tem pessoa, por exemplo, que sabe e se sente melhor e praticamente não sabe viver se ela não estiver socorrendo alguém. Eu conheço muitas mães que inventavam um jeito. Quando ela não está com o filho, ela arranjava uma boneca. Agora, a mulher tinha 50 anos. Então, veja, ela precisa daquilo. Tem gente com o aconchego conserta para lá e conserta para cá. Entendeu? Às vezes é necessário. É muita gente carente nesse mundo. Quase sempre carências por tolices. Entende? Falta a chupeta. É uma pena, mas isso existe. Professor, na fatologia, penúltima linha... Está sem vez, hoje é o dia da mulher. Sinto muito. Pode falar. Pois é, é uma coisa de mulher. Explicar melhor, oxitocina como sendo a substância do aconchego. Como que pode ser? É uma contração, não é isso? Você vai conversar para o Eduardo e perguntar para ele por quê. Ai, já entendi. O processo é de medicina. Olha bem, eu não estou brincando com isso não, isso é sério. É do aconchego. Mas conversa com ele o que é isso, por que é que funciona. Eu não vou falar aqui. Você tem o seu maridinho, é médico. Tá. Vai te explicar. Já entendi. Tá. Mas fala. Evaldo, na segunda página, na binomiologia, o último binômio. O binômio rejeição ao aconchego e autismo. O senhor poderia falar um pouco mais? O autismo, por exemplo, tem pessoa que é autista que ela rejeita o aconchego. Ela não quer saber disso. Ela dá o conta. Mas isso é um problema de orgulho? Ou foi um problema patológico. Está tudo alterado, né, na cabeça. Por sinal, aqui eu ainda quero colocar um outro binômio logo em seguida, que é o aconchego doador e o aconchego receptor, que eu falo lá no início. E no caso do, por exemplo, a pessoa mais tímida, acanhada, ela negou o aconchego, ela não teve o... Não, tímido é outra coisa, autista é outra. Não confunda essas coisas. Exato, agora o caso você menos pior. Você está falando outro caso. Um outro caso, autista. Outro caso. Tímido. Outro caso, tímido, por exemplo, ele tira o corpo fora, mas é por causa da timidez. Mas ele, às vezes, é dos mais carentes que tem. Isso não quer dizer nada. Valdo, fala-se tanto hoje na independência da mulher e a gente vê também de parte dos homens querendo se liberar de uma série de coisas. Tem gente que acha felicíssimo esse negócio do feminismo. O que acontece? Você fica livre com a parte da responsabilidade. O que acontece? A semana passada eu vi um fato que me assustou bastante. É o seguinte: no supermercado, a moça carregando um carro daqueles bem grande, cheio de mantimentos. Carregando não, empurrando. Empurrando. Aí eu entendo. E a pessoa que estava com ela, o namorado, ou dupla, sem nada nas mãos. Isso é normal em supermercado. Porque quase sempre o marido, quando está lá, ele está escolhendo certas coisas. Não, mas isso está no jornal. Estou falando isso agora recentemente.
Tem lugar que às vezes o marido escolhe mais do que a mulher. Bom, aí o tema hoje, justamente o aconchego e o Dia da Mulher, me deu bem a ideia de que eu acho que você poderia falar alguma coisa para os homens, né? O que eles... Isso a gente fala no Dia dos Homens, você sabe. Eu sou uma consciex aqui. Não sou homem nem mulher. Sexo para mim é secundário. Mas, eu não sou favorável a falar, exaltar gênero. Não, eu acho isso burro. Não, eu acho assim. A gente aqui, ó, toda pessoa que começa a exaltar muito gênero, seja de fêmea, de macho, da coluna do meio, daquilo que é mais ou menos, daquele outro que é isso, ou qualquer coisa, dízima periódica, N vezes, não interessa o que é. Eu acho isso tudo que a pessoa está regredindo, ela está virando bicho. Que a consciência não tem gênero. Mas está faltando um pouquinho de aconchego deles, não é? Eu acho em certas áreas está faltando até demais, não é pouquinho, não é muito. Mas depende do local e o ambiente, principalmente a cultura. O problema é cultural. Mas em Foz? Não, em Foz eu não sei como é que é. Foz tem 79 etnias, a gente tem que dar um desconto enorme nisso. Qual é, você tem que perguntar, chegou a pessoa, qual é a sua formação? Qual é a sua cultura? Qual é a sua mesologia? Quem que é que influiu na sua infância? Isso tudo é muito importante. Mas na CCI? Na CCI tem de tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que as mulheres dominam a CCI atualmente. Mas o casal que eu vi são conciólogos. Não, isso aí você viu, isso aí é uma exceção. Eu também já vi, hein? Não, tem uma porção, o machismo não, a mulher tem o feminismo, que é pior que o do machismo. Isso é que a gente tem que lembrar, mas hoje a gente não vai falar isso. Hoje é o Dia da Mulher. Quem for falar em feminismo aqui, eu vou pisar no pé. Tá certo? Viva a mulher. É isso. Uma outra coisa, todo mundo aqui, ó, tem alguma obrigação e tem um débito com a mulher. Nasceu de mulher? Como é que faz? Ninguém aqui nasceu de gato, nem de cachorro, ou de gente. Como é que faz? Como é que nós ficamos? Mas pode falar. Olha aqui, eu queria falar uma coisa. Seu texto está fora de série. Eu li ontem à noite. Você pode levar aquilo em frente, é preciso fazer uma boa revisão, precisa de ver algumas pequenas repetições, assim, que está pegando algum texto, mas, ó, fora de série. Seria bom você dar para o Antônio depois ler a situação toda. Você é muito bom para escrever. Você já escreveu muita coisa na sua vida? Já, né? Escrevo bastante. Você entende o assunto. Vamos em frente. Você é boa comunicadora. As palavras estão tudo corretas, as expressões são corretas, você está usando os termos técnicos de acordo. Agora, só uma coisa, aquelas iniciais que você colocou lá, não põe aquilo. Coloca só por exemplo, e tira o resto. Ah, é? Depois, se você quiser, eu te explico por quê. Tá certo? Uhum. É a única coisa que eu vou fazendo observação. Que você cita demais as iniciais. Põe só eu citei, por isso que eu perguntei ontem. Porque pois mas não, por causa da conotação. Depois, se você não souber, eu te explico. Tá bom. Mas olha, pode falar que eu estou. Tá, obrigada. Eu gostaria de saber como se faz a impactoterapia com aconchego. É possível? É lógico. Como que se faz isso? Morde e assopra. Esse aqui é o termo. Morder e assoprar pode ser uma coisa positiva e pode ser negativa. A maioria é negativa. Mas às vezes é melhor. Está entendendo? Por exemplo, eu às vezes faço isso. Muita gente aí já passou. Aqui tem gente que já passou com isso por aí. Chega lá, eu acabo com a pessoa. Você errou nisso. Mas olha, ainda não deu para matar. Tem um jeito de consertar. Então, quais são as recomendações aí melhores? Se fosse o meu caso, faria isso. Pronto, mordeu e assoprou. É um aconchego. A pessoa sai em alto nível. Agora, ô Fábio, você entende o que é aconchego, sabe, Fábio? Explica aí o que aconteceu com você. 4 dias que você passou aqui. Fala, abre o jogo. Não é comigo, não. É com o Foz. Pergunta. Fala alguma coisa rápida. Eu cheguei aqui em Foz completamente desorganizado mentalmente. Presta atenção.
Olha aí. Aí eu conversei com o professor Valdo no primeiro dia de manhã, e ele começou a falar um monte de coisa assim da minha vida, até da minha infância, que eu nem sabia direito. Mas foi por causa de Foz, presta atenção, o ambiente de Foz, foi porque eu falei. O holopensene daqui com o nosso ambiente. Aí eu saí daqui depois de 4 dias, completamente equilibrado, completamente organizado, super bem assim comigo mesmo. E inclusive o professor Valdo chegou para mim e disse que é para mim vir para Foz, né? E eu tô me organizando para isso. Né? Assistência a ele. Mas primeiro ele me xingou um monte. E depois tudo estava errado. Não, é bom porque você está aí hoje. Agora, não fica pensando que foi eu que cortei o cabelo, não. Foi ele que cortou. Não tem nada a ver com isso. É bom você explicar também. Aí ele cortou levantou alguns para ficar mais aspectos. fácil. Ficar calor agora no verão. Levantou alguns aspectos, assim, de incompletismo, de vidas passadas, da minha infância. Até eu confirmei com a minha mãe lá alguns aspectos e fechou, assim, que nem eu lembrava e tal. E eu detectei alguns problemas que eu não consegui nem em terapia convencional detectar em 4 dias aqui. Foi sensacional, assim. E aí eu cheguei e disse, não, eu me senti muito confortado, né? Tudo que ele está falando é secundário. A coisa mais séria é o seguinte, que ele está aqui de novo. Então houve algum aconchego, senão ele não voltaria. Se eu tivesse dado uma surra nele e ficado só nisso, não é, Fábio? Você não ia voltar. Mas não é. A maior prova que houve um aconchego no ambiente nosso. Muita gente assistiu o Fábio aí e conversou com ele. Vocês lembram o dia que ele esteve aqui a outra vez? Quem é que está aqui que viu? Tem gente aí que viu, que encontrou com ele, teve contato. Aí, não, a coisa mais séria é ele, que caiu em si. Entende? Caiu em si. O processo é que a ficha caiu. Agora, ele está começando a fazer a ligação. Mas a ficha caiu com a situação. E ele está planejando a vida dele toda, ele estava me falando, ele está planejando tudo. Mas então, Fábio, o que mais? Eu senti assim, até eu comentei com o pessoal em Porto Alegre, eles ficaram bem impressionados, assim, né? Inclusive daqueles socos que tu deu na mesa. Aí eu disse... Agora, vocês entenderam? Agora, Fábio, você veio aqui hoje para dar um exemplo, sabe como é que é? Eles perguntaram, o homem está aí, mano, em cima do lance? Mas foi bem bom, depois eu senti assim, bastante aconchego mesmo nessa questão do amparo, né? E senti assim, pela primeira vez, uma pessoa gritando comigo, eu me senti amparado, né? Você lembra da outra vez que ele esteve aí? Eu e gente, não, são 4 dias que passou aqui. Nós conversamos lá embaixo, tudo com calma. Né? Mas de modo que existe o conchego mental somático, o conchego parapsíquico e o conchego do discernimento. Tá certo? Agora veja, a impactoterapia às vezes parece um morde-a-sopra. Mas ela não tem má intenção. Outra coisa, vocês têm que lembrar, cosmoética destrutiva. Tem que destruir aquilo que não presta para erigir uma nova edificação, nova, renovada, melhor, de produtividade evolutiva. Né? Quem é que está com o microfone? Pode professor, falar. Aqui, professor Valdo, na patologia, na 5ª linha de baixo para cima, tem sedução. O senhor poderia falar um pouco a respeito da ligação que tem com o aconchego, a sedução? Aqui, ó, eu estou falando, é o problema da sensação de segurança. A sedução, a irresistibilidade, a carência afetiva, a autossegurança, o carneirismo, a interiorose. Tem uma opção de coisa aqui que eu estou falando que acontece, que a pessoa tem que ver o que é patológico, o que é sadio. Então, por exemplo, a sedução, quando ela é excessiva, ela é totalmente negativa. O carneirismo é geralmente totalmente negativo. Você está entendendo? A interiorose é um processo patológico, às vezes. Agora, tudo depende do que é que a pessoa está fazendo. Agora, na questão do aconchego, essas coisas todas podem acontecer. Aquilo pode ter uma interveniência, aquilo pode ocorrer. Pode ser uma coisa que, entende, está em andamento. Então a pessoa, para fazer um aconchego, tem que ir com calma. Um dos negócios sérios também é o problema da transferência. É a pessoa que começa a fazer transferência, a posição dela para o outro que está sendo
para o assistido passar para o assistente. Entendeu? E o problema também de uma dependência espúria, que o aconchego, se ele for exagerado, pode levar a isso. A pessoa fica dependente da outra. Então, por exemplo, no problema da psicanálise, há uma besteira muito grande, igual aquele caso daquela ministra do Brasil que colocou todo mundo na rua, um buracão aí de matéria de economia, e ela tinha, parece, 19 anos de, você está entendendo, de psicanálise na cuca. Agora veja o que aconteceu. Então, é lógico que os psicanalistas estavam lá com o problema da úlcera varicosa. Você sabe que é o caso da úlcera varicosa? Antigamente não havia penicilina. Então, os médicos mantinham a úlcera varicosa do cara que era muito rico, porque aquilo dava independência econômica financeira para ele, médico. Então, a psicanálise pegou a úlcera varicosa no divã. O divã é a úlcera varicosa do psicanalista. Então, a pessoa vai lá, essa lá, 19 anos de análise. E outra coisa, deu no que deu, ela até foi embora daqui, etc. Não sei o que aconteceu depois. Quer dizer, uma tapeação de alto nível. Então, psicanálise, de modo geral, é isso. Palavras muito bonitas, uma opção de coisa, e deu nisso. Faz 50 anos eu já desancava com essas bobagens todas, que eu vi muita besteira no interior, dentro da psicanálise. Agora, hoje, eu posso falar claramente, porque parece que só tem psicanálise agora em Buenos Aires, né? O mar já caiu tudo. A força já foi embora. Hoje, então, pode falar em muita pulsão, mas o que tem mais é compulsão por dinheiro. É o que tem mais. Agora, tem muita coisa do Freud, da psicanálise, de alto nível, que a gente tem que ver. Mas o problema dessa análise, divã, etc., tal, devagar com andor, porque o negócio é bravo. Professor. Eu vi que essa questão do aconchego, ele é mais quando eu vi esse verbete aqui, não sabia que ele era tão transcendente. Agora, não sabia porque você é machão. Agora que eu aí, vi... Ó, vamos falar um negócio do machão. Aqui, ó, acabamos de descobrir um, ó. Doutrina imparada. Não, agora ele em alto nível, ali na esquerda... Você tem um componente que eu quero te dizer que você está sempre escondendo, que chama Yin. Yin. É. Você está só com o Yang. Então, veja, o aconchego do homem está no Yin. É uma parte pequena, mas tem. É pequenininho, mas tem. Eu vi que ele é transcendente, mas é mais a questão do aconchego em alto nível. Na assistenciologia, ele é mais transcendente do que eu poderia supor que ele... Parece que ele entra em tudo, principalmente na assistenciologia. Você tem toda a razão. É isso mesmo? Você está acabando de ver isso. Caiu do céu. Caiu das nuvens, você caiu das nuvens. Isso caiu a ficha. Agora, outra coisa que eu pergunto é o seguinte, na escala evolutiva, a consciência, quanto mais evoluída, ela está envolvendo mais aconchego em alto nível. Mas aí já muda o nome, né? Nós chamamos isso que é o sentimento elevado. Esse sentimento elevado já não tem mais a baboseira de emoção de bicho. Porque aconchego é mais emotivo. Mas... Não, é por causa do processo da emoção de bicho. O aconchego está no meio termo entre a emoção da aventura, que é aquela moça que passa com o rapaz no fim de semana, na outra manhã, nem conheceu o rapaz mais. Então é a emoção aventurosa de fim de semana. Que eu pensei... E o sentimento elevado, que é aquele sentimento de exaltação, que eleva, que constrói, que melhora, que evolui. Mas antes de você falar, eu tinha pensado isso, que quando é em alto nível, se ele deixa de se... E de alto nível, ele deixa é automático, é o sentimento elevado. Já é sentimento elevado, né? É isso. Esse aconchego, estou certo. Ele ainda há um predomínio do psicossoma. Você viu aqui qual que é a especialidade? Psicossomatologia. Professor, eu gostaria de entender melhor o aconchego na assistência, o aconchego do tenepsista e o aconchego em relação aos assediadores e às consciências energívoras. Olha, cada caso você tem que ver o que é que precisa, qual o nível de emoção que ainda precisa. Às vezes, qualquer TARES de alto nível que você vai fazer, ela tem que começar com a TACOM,
Essa Tacon, às vezes, é aconchegante. Por exemplo, eu vou te dar um caso bem claro de TENEPS. Chega uma consciência para você assistir. Agora, você vê, é uma criança. Está mais ou menos com 9 anos e choramingando. Você vai ver uma consciência. Morreu no acidente. Não ficou adulta. Eles tentaram acertar com a energia das consciências, não conseguiram colocar aquela criança adulta. Aí apelaram para o tenepsista, que é animal ainda, é um homem. Aí a energia de homem entra na história para dar um impacto. Aquele impacto inicial e a conversa que tem entre um e outro, é lógico, com o processo de energia e tudo mais, é totalmente aconchegante. É um pai falando para o filho, etc. Tal. Você está entendendo como é que é? Então, é a Tacon inicial. Agora, lá pelas tantas, a hora que ele cresceu, mudou, então vem aí o tenepsista e fala, olha aqui, aconteceu um acidente, um desastre. Você perdeu o corpo. Você passou, você foi para o céu, ou qualquer coisa, arranja um nome que você queira. Foi para o céu. E outra coisa, você agora pode virar, sua cabeça vai crescer, você vai virar e ser quem você é. Você estava em crescimento, agora parou esse crescimento. Você vai ter que crescer agora diferente, tem que explicar isso tudo. Então, na assistência... Às vezes, eu já tive criança desse jeito que eu estou te falando, mais de uma, na minha OFIEX. Então tem que haver flexibilidade no aconchego, Não, principalmente na flexibilidade ela tem que assistência. ter tudo. Você só deve endurecer com alguém, você. Ser auto-imperdoadora. Endureça com você. O resto tudo você tem que ser flexível. É aqui que nós chamamos da concessão. Abrir a mão. Não tem outro jeito. Entende? Agora, abrir a mão para doar. Não é abrir a mão para usurpar. Tá certo? Professor, onde é que é? Como ajudar uma pessoa que tem um aconchego receptor? Olha, essa é o mais fácil que tem. É só você ver que ela está precisando, que ela é receptiva. Agora, não pode deixar que ela seja dependente sua. Você tem que ajudar até um ponto que ela vai criar a vida dela por ela mesma. Ela fazer as coisas sem recorrer a você, sem pedir a você. Qualquer coisa vai fazer, tem que pedir a você. Isso não pode, isso é dependência. Ela não pode virar uma escrava sua. Entende? Esse é o caminho. Professor Valdo, na Sim. página 20, na parafatologia, o senhor se refere às centrais extrafísicas. Eu queria saber alguma coisa da central extrafísica de assistência a subhumanos, especificamente. Essa é da fraternidade. É da fraternidade. Você já viu? CF. CF. É da fraternidade que ajuda essa turma. É a turma que o povo lá no Oriente gosta, os devas. Você tem que lembrar que a botânica e a zoologia é também da fraternidade. São Sim. gente nossa. Sim. Sim. Tem até aquela história da antiguidade que eles falaram, né? Que houve uma criação no universo. Então, fizeram o negócio na base de madeira. Mas aquele negócio não deu certo. Aí passaram e começaram a fazer carne. Aí virou a zoologia, começaram a brigar de todo jeito. Depois disso, então, fizeram homem. Aí, lá no fim, eles descobriram que a coisa mais séria era a mulher. Que é ela que faria depois o homem. Você está entendendo como é que é? Aí consertou a Terra. A evolução, então, abriu o campo. Existe vamos dizer, uma saga, uma lenda a esse respeito, justamente assim. Esse negócio de ter feito a consciência como madeira não deu certo. Não deu certo. Depois, como bicho, também não deu certo. Então, vocês têm que ser vocês, quer dizer, uns anjos estão aqui. Mas especificamente... Às vezes é olho da cara suja, né, aquele negócio. Mas, assim, existe especificamente amparadores com essa Existe, são os função? devas que eles falam, especialista nisso. Outra coisa, muitos desses são chamados xamãs extrafísicos, igual esse que apareceu outro dia aí, ele é especializado nessas coisas. É o processo de energia. Quem trabalha na mata
assiste os índios, assiste a botânica e assiste a zoologia. Entende? É o chamado sensibilidade do mato, ou sensibilidade da mata. Agora, isso é um tipo de parapsiquismo mais evoluído que tem. Nós todos temos isso na evolução. Agora, depois a gente perde devido à sofisticação tecnológica da própria vida. Você vai perdendo. Depois você recupera tudo. Todo mundo aqui tem sensibilidade do mato. Mas é que você vivendo no asfalto, na poluição tecnológica da vida moderna, você esquece isso. Eu, por exemplo, eu ainda tenho alguma sensibilidade nisso por causa dos fatos que aconteceram comigo. Eu também fui criado no interior, né? No meio do mato, praticamente. Era na cidade, mas cidade que era um ovinho, pouca gente. Entende? Eu vivia todo dia mexendo com árvore, subindo em árvore, mexendo com isso, com aquilo. Tudo quanto é tipo de bicho, tudo quanto é tipo de fruta, vendo tudo quanto é flor. Eu gostava muito de apanhar flores e levar para minha mãe, que era professora. Sabe, para dentro de casa. Ela ficava toda feliz, colocava num vaso, na mesa que ela costurava. Colocava lá todas as flores que eu trouxe, lá do fim do mundo. Eu achava bonito o negócio, às vezes dava trabalho. E às vezes eram flores assim, que não são muito de flores. Às vezes era flor que era fruto de uma árvore grande que a gente pegava, entende? Mas que dá efeito, né? E lá naquele interior, cerrado, às vezes tem umas flores assim, muito esparsas, uma ou outra, muito bonita. E é isso, é só no mato que você pega. O professor, de maneira geral, ele trabalha com um aconchego com os alunos, mas ele procura voltar sempre para um lado mais mental somático, né? Sim. Então, agora, tem muito professor que jamais é aconchegante em nada, pelo contrário. Se ele puder, ele cospe na cara de tudo quanto é aluno. São chamados carne de pescoço. Ainda tem muito disso. Agora, o ideal é que o professor tivesse essa visão de aconchego também, né? Que... O ideal é que a pessoa, ela dance conforme o ritmo da música. Tem uns que só quer dançar valsa na hora que o negócio é rally-galley. O outro quer dançar rally-galley na hora que o negócio é valsa. Então, tem que se adaptar. A própria técnica do morde e assopra, né? É uma demonstração, de certa forma, de aconchego que o professor pode usar até constantemente. Pode, mas ela é perigosa, porque a maioria que tem aí tudo é negativo, a intenção é secundária, não é boa. Então a pessoa morde para depois assoprar. Agora existe também o problema da inversão, se assopra antes para depois morder. É o cara que vai dar uma facada no outro. Facada que eu estou falando quer dizer, antigamente a expressão é essa, você está precisando de dinheiro. Então você chega lá e elogia bem, fica 2 dias com a pessoa, exalta ela todo dia. Agora depois você começa a falar, mas estou com um problema hoje terrível. Pronto. Aí vem a facada. Então veja, primeiro ela soprou, depois vem a facada. Agora, a própria técnica do acolhimento ou do aconchego seria interessante ser estudada por um docente, de certa forma, para poder até trabalhar melhor na sua docência. Eu acho que todas essas técnicas devem ser examinadas. Umas para serem aplicadas e outras para serem evitadas. O problema é a gente estudar tudo e saber o que se passa, para não escapar nada. Quanto mais souber, melhor para todos. Professor, hoje, o Dia Internacional da Mulher, eu estou reconhecendo que eu melhorei o meu padrão de aconchego. Eu tinha aquela condição de ser uma mãe muito aconchegadora, não me arrependo disso, mas hoje eu vejo que o nível é outro. E o senhor colocou aqui na fatologia o aconchego pedagógico. Então, eu quero... Você saiu da maternagem para a pedagogia, mudou tudo. Mudou tudo. Isso aqui é o ideal. Você saiu do psicossoma para o mental soma. Eu percebo Você isso. saiu do desejo para o discernimento. Isso muda tudo. E tem assim uma linha, uma direção, uma postura que possa estar... A postura aí é melhorar suas prioridades. A rotina útil. Prioridade. Melhorar a organização para render mais. Não é isso? Quanto mais a gente trabalhar nisso, melhor. Organização. Aqui, professor, na página 20,
o antagonismo, né, de amor doador e amor credor. Qual que é o tema? Qual que é a antagonismo. Antagonismo. Isso. Sim. O que é? O amor doador, amor credor. Amor doador, amor credor. Até que ponto? O que tem? Até que ponto é saudável, até que ponto é patológico? Isso aí cada um vê e olha a intenção de cada um. E é por aí. O processo todo é esse. Intenção. E aí entra a opção de coisa. Por exemplo, há amor entre o mesmo sexo, amor em sexo diferente, amor em pessoa mais jovem, amor de pessoa madura, amor de pessoa de uma certa idade. Um amor de avó, às vezes é bem diferente do amor de mãe. Tudo isso tem que ver, né? Uma outra coisa, o amor pela internet é bem diferente do amor face a face. Valdo? Sim. Não, agora fala rápido antes que alguém pegue outro microfone. Na questionologia, a questionologia, eu não entendi a primeira pergunta. Você ainda carece de algum tipo de aconchego receptor? Quer dizer, Meu você ainda ou é dos carente? outros? Mas meu ou dos outros? Não, você, eu preciso desenvolver isso ou eu Você ainda é carente? Sim. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, claro, bem objetivo. Quem é que precisa mais de aconchego ao invés de ter possibilidade de doar o aconchego? Levanta a mão se tem alguém que precisa mais de aconchego do que de doar. Ah lá, ó, tem uma aí, tá vendo? Ah lá. Acabou. Por aí você vai ver como é que é. Ah lá, a resposta. A pergunta tem sua razão de ser. Agora, aí eu não vou fazer a segunda pergunta para ela, tá certo? Que aí seria indiscrição. Mas, Valdo, tem muita... E a segunda pergunta é, em quais injunções existenciais? Tem muita gente que exige essa postura dos outros, mas ela já está na condição de doar mais do que pedir. Sim, mas aí é bom você falar para ela, né? O que você acha? Tem um aparelhinho que estão vendendo agora aí para ajudar o tertuliário, chama desconfiômetro. Mas como é que você O identifica? outro nome que tem é simancômetro. O outro nome é mancômetro. Tudo são aparelhinhos modernos aí que estão fazendo. O negócio é dar um aparelhinho desse para a pessoa. O que você acha? Quem é que vai montar a empresa, que é uma indústria, para criar o simancômetro? E entende? Eu estou esperando aí. Vai ficar. Ela já falou que vai ficar milionário quem fundar essa indústria. Professor Valdo, Certo. e o aconchego receptor e a pessoa querer fazer a TENEPS ou estar fazendo a TENEPS? Às vezes já é por isso mesmo que ela quer fazer, né? Às vezes tem sua razão de ser. Agora você tem que lembrar que existe aí um período de carência de 6 meses. Ela vai ver a realidade dela em 6 meses. Se a intenção é só receptiva, ela vai ver. TENEPS é um processo de doação, não é de recepção só. Muito embora o tenepsista é o primeiro a receber. É o primeiro a ser assistido. Professor Valdo, eu sinto no holociclo um aconchego bem diferente de qualquer outro lugar. Mas é um aconchego mais paternal, não é maternal. O paternal é mais tendente a aumentar o soma. Dá acalmia nas energias. Não, é por causa também do problema da lucidez, do discernimento, da lógica, da racionalidade. Você tem que lembrar, uma mulher, por exemplo, dentro da maternidade, ela não tem lógica nem racionalidade. Todo mundo sabe que a inteligência cai depois de um certo ponto da gravidez, até 6 meses depois que ela dá a luz. Tem que ser assim, são os hormônios que fazem isso. Está tudo correto. A natureza não está errando nisso, não. Tudo correto. Professor Valdo, e nas dinâmicas... Você pensa bem, às vezes, muitas mães aqui, se não tivesse tido essa condição, vocês não estariam aqui tão bem. Eu entendo isso. Poderia ter acontecido um monte de coisa. Por exemplo, uma psicose pós-parto. Como é que fica?
torra. Quanta mãe no Brasil não mata o filho, olha o pedaço. Agora, recentemente, já tem mais um caso. O ano passado teve outro, o ano anterior tem um monte desses que aparece no jornal. Fora aqueles que não aparecem. Aqueles que não são notificados. Ainda tem isso no Brasil. Tem muita coisa que não é notificada. Nas dinâmicas, o aconchego e o parapsiquismo e assistência tem... Aconchego, parapsiquismo e assistência. Tudo pode ser casado, tá certo? Se a pessoa não tem tanta lucidez de parapsiquismo, como que pode... Ela sempre pensar no outro, ela sempre querer ajudar o outro, não esquecer de si. Por exemplo, a gente está... Assistência é o seguinte, é sufocar o egão, é eliminar o umbigão. Aí a pessoa vai fazer assistência. Estou falando dela, né? Não é do outro não, porque tem aquela pessoa que fala assim, mas é assim que a gente faz com a outra pessoa? Professor, vocês estão entendendo? Na dinâmica sempre fica uma consim e a gente exterioriza para aquela consim, mas na verdade a gente está exteriorizando para as consciex que estão chegando então, aí ali. Depende, né? Depende do que é. Outra coisa, tem sempre aí o negócio de pular a corda. Tem um amparador que está olhando isso. Você não está sozinho ali, não. As pessoas às vezes esquecem que tem amparador. O amparador está ali, de olho, assistindo. Às vezes ele assiste muito a pessoa, evitando que ela exteriorize a energia. É porque é negativo. Gente, o que tem no centro espírita de gente que vai lá para vampirizar os assistidos não está no gibi. Tem cara, eu lá no movimento espírita era assim, eu chegava e falava assim, ó, fulano de tal, e a fulana não deve dar passe, não. Eles estão vampirizando todo mundo aí. Isso tudo acontece. Agora, raramente você encontrava alguém que fosse falar essa realidade assim, do jeito que eu falava. Tudo soco na cara e fratura exposta. A maior assistência é essa, no grupo. Não é só individual. Vocês estão entendendo, né? Tem médico que vai lá, fica lá, que gosta, a energia é boa, mas vem e está chupando a energia, em vez de dar. Não, aqui não, mas agora tem muito lugar aí assim, né? Muita seita, muita coisa. Professor, na heteroconscienciometria, é essencial que haja um certo aconchego inicial para poder entrar dentro para... Aí você olha o jeitão do assistido. Quer dizer, do que vai ser avaliado. Urubucerva. Às vezes tem que fazer uma introdução, né? Tem que ser direto. Uma introdução tacônica. Então, o aconchego ele pode ser um instrumento adequado ou não nessa análise lógico, tudo na vida é assim, né? Lógico, mas a princípio ele é uma adequado. Uma faca é uma coisa muito boa. Agora, por exemplo, uma faca que não tem fio, que não está bem afiada, não vale nada. Agora, por exemplo, uma faca também, que você pega e joga na barriga de alguém, é totalmente errado. É péssimo. Agora, por exemplo, para descascar uma fruta, beleza. Beleza. Porque a maioria das frutas você não pode comer a casca, porque ela está cheia de agrotóxicos. Então a faca, onde tem fruta tem que ter faca. Não adianta vir com aquela máquina de descascar laranja, não vem com essa. Aquilo ajuda, mas não resolve. Coloca uma maçã, não dá certo. Coloca uma pera, então, é um problemão. Tá certo? Eu sou um cara da dieta frutariana, então eu estou defendendo as frutas. Viva as frutas. Tá certo? Olha aqui, eu estou falando as frutas, tá certo? Professor Valdo, lá no curso intermissivo, qual o maior tipo de aconchego que a gente ganhou que fez até a gente querer fazer um upgrade? O aconchego mais sério é a hora que você começa a encontrar com seus companheiros do grupúsculo evolutivo. Isso aí, então você começa a ter aquele saudosismo de lembrar. Você lembra daquilo que aconteceu? Às vezes fazem 500 anos, 5 séculos. Esse aconchego, às vezes, é muito grande, que é o processo da rememoração. Aí dá uma Muitos energia... de vocês passaram sem encontrar um com o outro,
durante alguns séculos. Quando encontraram, foram lembrar, alguns até chorar as mágoas, não, mas você lembra daquilo que coisa a gente lá naquela condição. Tá. Ainda tem gente chorando as mágoas até hoje aqui. Professor Valdo, professor Valdo, aqui. O que é? É duas perguntinhas aqui. Quando é que uma mãe sabe que está fazendo um aconchego patológico com os filhos? E a segunda, o que seria uma psicose pós-parto? Eu tive 4 filhos e eu estou curiosa se eu tive essa psicose. Não, psicose é aquela mulher, por exemplo, que ela dá à luz, depois que ela deu à luz, ela tem uma certa aversão, às vezes um verdadeiro ojeriza para o filho. Isso pode acontecer com um só filho? Teve 4. Mas não, com um só. Às vezes só um, quase sempre é um só. E às vezes existe tratamento, é uma opção de coisa, tem vários nomes que se dá para isso, depende do encaminhamento que tem. Agora, a primeira pergunta que você está querendo saber a maternidade, o que é que tem? Como é que é? O que assim, você pensa aqui? Uma mãe, né? A mãe tem uns processos de possessividade, quer dizer, não todas, toda regra tem exceção. Possessividade, na afetividade, manipulação. Olha, o problema é a superproteção. Essa palavra é muito bem escrita, muito bem bolada. Então eles falam, o problema mais sério é a mãe não ser superprotetora. Uma criança, por exemplo, você pensa bem, na família tem alguns casos, por exemplo, de alergia, tem alguns casos de asma. Então a mãe é superprotetora. Cria a criança totalmente pasteurizada. Não deixa ela ter contato com terra, nem com areia, nem com a natureza, nem com bicho, nem com nada. Se há uma predisposição de um processo, vai piorar a asma dessa pessoa, dessa criança. E outra coisa, a imunidade dela também não vai ser elevada. Então, às vezes, é necessário que a criança ande descalço, no meio da terra, da areia, por todo lado, para ela ter contato com a natureza. O nosso corpo, antes de mais nada, é um corpo da natureza, é um corpo animal. Entende? A consciência domina isso, mas está por dentro. Mas de fora, a imunidade tem que ser criada assim. Agora, se uma pessoa ficar apenas na bolha, você está entendendo? De um processo de pasteurização, de uma autodefesa violenta da condição dela, qualquer ventinho vai dar um problema nela. Qualquer cheiro diferente vai dar processo. Entende como é que é? Ela vai ficar mais sensível, porque a imunidade não foi criada. Hoje eles recomendam, por exemplo, que as crianças tenham mais contato com a natureza. Principalmente nessa vida moderna nossa, de asfalto, de alvenaria, entendeu? Aí que a pessoa não... Eu, por exemplo, criei o meu filho da seguinte maneira. Ele nasceu na capital de São Paulo, no hospital bem no coração da cidade. Ele é paulistano. Agora, com 3 meses, ele começou a viajar comigo, que eu viajava há muito tempo, fazendo muita coisa. Agora, o que se passa? A gente tinha que escolher, às vezes, quando eu podia, que eu tinha recurso em alguma coisa, andar até de primeira classe, que tinha menos gente, para não dar resfriado nele. Ele nunca pegou resfriado nenhum voando em avião. Mas chegou num ponto, eu falei assim, não, mas agora nós não podemos ficar. Porque eu tinha casa no Rio e tinha casa em São Paulo. Agora, as duas eram casas. Mas eu falei assim, nós temos que arranjar um jeito de arranjar a natureza. Aí o que eu fiz? Fui estudar no Rio qual era o melhor lugar da natureza para a gente ir. Descobri que era Itacoatiara. Demorei 4 meses estudando onde é que eu ia comprar e o que eu ia comprar lá. Eu comprei um imóvel junto da prainha, junto da praiona, com mais de 2.000 metros quadrados, com a casa encarafitada lá em cima, uma casa pequena, feita por um alemão, muito bem feita. E tinha pomar, tinha árvore grande, tudo aquilo. Falei assim, agora está ótimo. Esse menino vai chegar aqui e vai ter contato com a natureza. Fizemos gangorra para ele no galho da árvore, para ver como é que é. E vamos subir na árvore, vamos ver isso. Depois vamos para o mar. E vamos pegar as coisas, concha. Vamos trabalhar com isso, para ele ter contato. Aí eu descobri que tinha lá um clube que não era quase frequentado. E a sede foi até feita por um projeto do Niemeyer. E eu gostei muito do clube, que era isolado, não ia ninguém.
Então eu ia para lá quando, em fim de semana, e às vezes durante a semana mesmo, com meu filho, e era só 2 ou 3 pessoas conosco, mas ninguém. A piscina toda limpa, as coisas todas, não tinha ninguém. Agora chegou um ponto, ele então teve mais contato com a natureza, acertou as coisas. Começou a melhorar, inclusive o problema dele, que ele tinha um processo de respiração. Aquilo superou. Chegou um ponto que nem eu, nem ele não estava mais interessado em ir para o mato de novo. Eu aí passei para frente lá, a Itacoatiara, com a casa toda. Entendeu? Durou pouco aquilo, mas valeu. Foi ótimo enquanto durou. Entendeu? Vinícius de Moraes. Agora, o que é que se passa? Isso tudo é necessário. A mãe tem que olhar essas coisas todas. Não pode ser nem super protetora e nem também deixar a criança protegida perante as coisas excessivamente. Mas tem isso que ter acontece... contato. Por exemplo, eu não acho que essas alergias que eles falam de gato, cachorro, esse negócio todo, que isso é desse jeito. Não é. Isso é um exagero enorme nisso. Muita coisa disso é psicológico. Eu já fiz teste com muita gente sobre isso. Não é. Agora, tem, é lógico que tem. Porque o pelo do gato, ele pega, por exemplo, um cachorro, no fim, às vezes tem muita coisa que está arrastando, está na terra, tudo isso. É igualzinho o sapato da gente. Você já pensou que quando você entra com o seu sapato no seu quarto, você está trazendo a poeira e a sujeira da rua, através da sola do seu sapato? O ruim é quando essa superproteção, ela se estende Não, isso aí é o óbvio, não é o ruim. O ruim é quando é desde o início mesmo, porque aquilo fica recalcado na criança. É um monte de gente que vem aqui que é tudo tímido, fechado, não se abre, tem medo das coisas. Você vai olhar, é a mãe e o pai, que eram cérberos, quer dizer, algozes, carrasco dentro de casa. Cérbero doméstico, entende? É o carrasco dentro de casa. Isso aqui não pode. Tem que dar liberdade, mas tem que ter também o limite. Criança tem que ter limite. Esse meio termo, entre a liberdade e o limite, que as pessoas têm dificuldade. Agora, por isso que a pessoa cede, abre mão, fica adorando o filho. Toda adoração é burra. Lembre-se disso. Toda adoração é burra. Seja o que for, de que for, quem for, qual ídolo, qual a razão, tudo é burrice. Não dá certo. Então a mãe que é apaixonada pelo filho precisa ter cuidado. Ela pode tudo a perder. Agora, pior ainda, né? Segundo aí você estava falando, é a avó, né? A avó é duplamente pior na história. Tem que abrir o olho. Sim, mas a avó, tem avó É a que se mãe trata, dupla, né? hein? Eu já me tratei. Eu sou avó, mas já me tratei. Mexeu nela, sem querer. Não, mexeu tô sem querer, não tratada, tem nada a ver pessoa. com isso. Não, eu cheguei aqui, eu já me tratei desse negócio da avó. Por isso que eu queria saber o que era aconchego e amor e não sei o que e tal, mas tá bom, obrigada. Como dar aconchego a alguém com gap informacional? Primeiro você informa. Preenche o gap. Mas começa por onde? Ver o que é, como é que a pessoa vai entender aquilo e por que ela não entendeu até o momento. O que faltou? Quais os informes, a informação, o que faltou? Começa a preencher aquilo, informá-la, comunicar a situação. Passa-se isso, explicar. Essa explicitação já é esclarecimento, né? Detalhes. Isso é muito positivo. Às vezes é uma saída. Uma outra coisa muito séria, a gente tem que conversar e fazer interlocução na linguagem do outro. Não é na linguagem da gente. Você tem que falar na linguagem da pessoa que está ouvindo, do ouvinte. E isso às vezes também é problemático. Oi, professor. Eu gostaria de saber qual que é o limite, se existe, né, assim, generalizado, do autoimperdoamento, né, do autoimperdoador com o autoassédio. Sim, o autoimperdoador seria, no caso, o meu estático e o autoassédio patológico. O autoimperdoador, ele já é um autoassediado. Não, o autoimperdoador. Agora, o autoimperdoador, ele é correto, ele não vai fazer autoassédio, isso já é contra o autoassédio. Autoassédio é a pessoa que é complacente consigo mesma. Isso é um big autoassédio. Tá certo? Então ela é complacente, ela deixa passar, a coisa vai. E existe muito disso, né?
Porque tem uns erros comuns que acontecem no caso do autoassédio, no sentido de você achar que não... de ser duro em certas situações, mas Sei, na verdade... não, essa questão de achar é o achismo. Uhum. A pessoa tem que acabar com isso e estudar para acabar com o achismo. Achismo não leva a nada. Supor apenas não resolve. Vamos aos fatos. Vamos analisar os fatos para valer. Uma outra coisa, eu queria perguntar, hoje aqui está mais quente, tá? Não sou eu não, né? Por que isso, hein? Vocês dão uma olhadela nisso então, tá certo? Amanhã é domingo, né? Para terça-feira agora. Valdo? Porque aqui, ó, hoje está mais ou menos mesmo, e eu estou sentindo que está quente. Atrás de mim, né? Valdo... Eu vou passar aqui para vídeo, você acha que vai esfriar? O senhor comentou dos pais sobre superprotetores, mas quando eles são superprotetores, e digamos tem vários filhos, mas só um deles desenvolve lá a timidez, o acanhamento, e os outros não têm esse perfil. Como é que ele é tendente, tem tendência, propensão, é a condição dele. Outra coisa, às vezes é o rejeitado. Você esqueceu do rejeitado. Há uma rejeição psicológica muito séria. Mas pode ser o contrário, pode ser o pai ou a mãe que especifica filho, ele está no buraco. Mas pode ser o contrário, pode ser o adorado. Tudo pode ser. O adorado, não o rejeitado. Não, aí não é bem assim não, é porque tem alguma coisa atrás. Tem pessoa que é super adorada por causa da pedofilia. Abre o olho. Pedofilia não pode ser esquecido nisso aí. Como assim? Não entendi. O pedófilo que é super adorado, é isso? Não. A vítima do pedófilo é o aconchego. Ele é super protegido, tem uma opção de coisa. Outra coisa, não pode falar nada. Então você olha para a criança assim, tem aquela nuvem em torno dela. Agora depois a pessoa chega aqui com 40 anos e aquilo é um local que está escondido. Na casa dela não abre aquela peça, aquele quarto é trancado eternamente. Na hora que você toca naquilo, pronto, dá uma crise. Começa a chorar sem parar. Pedofilia é uma coisa das terríveis que tem. E outra coisa, é tudo dentro de casa. É o útero doméstico, a pedofilia. A maioria dos casos. Coisa terrível. Eu acho que é dos crimes mais hediondos que tem por aí, porque a pessoa, a reação, o resultado negativo do crime não aparece imediatamente. A pessoa não morre, continua vivendo. Mas aquilo vai pelos anos afora, o tempo fora. Terrível. Professor, então dentro da pedofilia, né, o homem, né, que passou, que foi abusado, enquanto pai, ele teria chance assim, de ser um bom pai? Tudo depende. Toda pessoa tem chance de melhorar numa vida. Depende dela. E depende do ambiente que se cria. Seja homem ou seja mulher. Porque tem muita mulher também. O que acontece mais é mulher. E aqui, ó. Divide o quê? Divide o ginossoma. O ginossoma é muito mais afrodisíaco. Aflorado. Na página 20, na binomiologia. Qual que é? Binomiologia. Eu não entendo o que ela está falando, vocês entenderam? Fala de novo. Binomiologia. Binomiologia. Que tal vocês falarem uma coisa mais correta, hein? Essas palavras grandes o povo tem dificuldade para falar, né? Binômio. O que você quer? É que eu estou nova aqui, professor. Tá? Eu estou nova ainda. Nova não. Você não está não. Você me conhece tudo. Estou nova na conscienciologia. Não, você conhece tudo. Vem perto. Ela é uma fera, vocês sabiam? Só inteligência. Mas fala, né? Nessa parte aqui, da afetividade e sexualidade. Afetividade e sexualidade. Isso é o binômio. O que eu acho é o seguinte, isso aí é que eu dava no meu curso de sexomática, a gente explicava isso toda. É uma das 99 assuntos, era isso aí. Não existe afetividade sem a sexualidade. Não existe sexualidade sem afetividade. Pronto. O que é que você não entendeu depois que eu falo isso? Isso é o resumo. Sim, por exemplo... Não existe uma coisa sem a outra. Agora, ó, conforme a posição,
Se a pessoa carregar na sexualidade, ela erra. Conforme a outra posição, se ela carregar na afetividade, ela erra. Sim. Depende das reações e o que é que tem entre as consciências. Consciência. Tá. Por exemplo, uma mulher que é separada, né? Separou, a sexualidade dela vai ficar, o sexo chakra vai ficar mais Ela vai ficar carente, matando Sim, carente. cachorro a grito. Mais ou menos, né? Esse aqui é o termo. Lá no Rio, Não, eles gostam de falar isso. como é que Matando ela, cachorro a grito. como é que ela resolveria a questão do sexo chakra? Como é que ela poderia... A primeira coisa, existe um negócio que você sabe o nome que é. Sei. Usa. Tem criança aqui. Agora, a segunda. Sim. Parte para outra. A vida tá, atualmente na Terra tem 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. É muita gente. Tá bom, obrigada. Professor. Tem gente que está querendo lá o microfone. Professor, na fatologia, na segunda linha, está a maternagem. E o senhor já comentou há algum tempo atrás que uma consciência mais evoluída, que ela passou, que ela vinha por esse veio da maternagem e qualificou isso, o exemplo da Veronesa, que ela estava desenvolvendo, ela já tinha a maternosidade. A minha pergunta é se a gente não pode inserir na sexta linha, depois do acolhimento fraterno, a maternosidade. Não, isso aí não precisa, porque o processo nosso é esquecer nessa questão o problema da maternagem. Quanto mais esquecer, melhor. Para ver o aspecto mais avançado da coisa, para levar a pessoa para o discernimento. É muita mãe que não quer ter discernimento de jeito nenhum. Ela apela para o processo romântico de uma maneira, o processo, vamos dizer, lírico, infantil, pré-maternal, é demais. Então é preciso da gente caminhar com isso para esclarecer o problema. Por exemplo, eu acho, as mulheres já conseguiram muitas conquistas até o momento da questão do feminismo. Mas ainda está faltando muita coisa devido à maternagem. A maternagem é um travão em certos âmbitos. Você veja bem, a hora que a gente fala na antimaternidade, é um monte de gente que reclama. Agora, o que é engraçado, que não é só mulher não, homem também. Por quê? Ele acha que vai perder tudo, sei lá, tem alguma coisa atrás disso, é um instinto que está ali. No entanto, a antimaternidade também é uma coisa para ser considerada séria. Agora, a maternidade, ela tem que sempre sobrepujar, ela tem que predominar, é a coisa mais séria. Sem ela, ninguém aparece nessa dimensão. O que é engraçado é o seguinte, a porta dessa dimensão é a maternidade. Mas a ideia, professora, é justamente essa, porque a maternagem está aí na segunda linha. E não está sendo falado desse outro aspecto, que seria, já não deixa mais predominar a subhumanidade, não deixa mais o subcérebro da mãe, da gestação, da amamentação. Por isso que eu pensei nesse... Porque a hora que a pessoa lê, primeiro ponto, não é a mesma coisa, a maternagem e maternosidade? Não, mas isso aí ela já ia ter que parar e explicar pensar. em algumas páginas o que é que o povo ainda não entende, é coisa muito avançada. Tá bom. A gente não pode julgar a coisa no escuro, senão que não resolve. Tá eu certo. jogo quando os negócios estão no dicionário. Mas essas palavras nossas, problema de verpom, neoconceptos, neoconstructos, eu não posso estar. Requer Agora, novo. como fazer o aconchego nos casos de crises graves do autista e no caso de um surto psicótico? Olha, faz tudo que você puder, ajuda como você puder. Cada caso reage de um jeito, vê o que você faz. Surto psicótico, então, é um problema difícil. Se você for com muito aconchego, com uma pessoa que está com a faca na mão, como é que fica? Está danado. Tem que estudar isso tudo. Cada caso é um caso. Tem que ver o que faz. Muita racionalidade antes. Muita lógica no modo, na atitude, no modo de fazer. Agora, isso eu estou falando do surto psicótico. Agora, na questão do autista. Tem que ver, né? Qual a idade, o nível que está, qual o tratamento que tem, fazer tudo que pode para ajudar. Às vezes é preciso ter muita paciência, muito aconchego, muito acolhimento,
muita compreensão fraternal. Então, o senso de humanidade que eu estava falando, ele é muito exigido nisso aí, na questão do autista. O negócio é pensar. Há autistas e autistas. Há autista, por exemplo, que às vezes ele tem um processo ainda de dificuldade de desenvolvimento cerebral. Então, isso tem que ver, né? Há um retardo, às vezes, no processo psicológico. Isso tudo tem que ser trabalhado. É difícil. Cada caso é complexo. Professor, pode falar. A palavra, assim, aconchego, me fez pensar, assim, na condição de chegar com, né? Eu gostaria que o senhor comentasse na questão da empatia. A empatia, ela é de extrema importância em qualquer processo de aconchego. E além do processo da empatia, é o processo do carisma. Entende? Por exemplo, você pega aquele político do Brasil, um tem carisma, o outro não tem. Você vê logo que um empata o outro. Eu contei aqui um caso desse. Estava um governador com o outro. Um tem um certo carisma, o outro não tem nada. Então, os caras que não entendiam disso lá no interior perguntaram: quem é aquele cara que está lá, que é o empata do outro? O nome é empata que eles usaram, empata. Empata. Empata é quem empatou o trabalho, mas parece uma pata que não andou, não é isso? Como fazer, então, no caso, o aconchego, quando a gente não tem empatia? Não há empatia. Olha, aí o problema é criar empatia. Ver o lado melhor da pessoa, o lado melhor das coisas. Fazer um céu cor-de-rosa, céu de almirante, mar de almirante, céu de brigadeiro. Entendeu? Às vezes para melhorar, né? Pelo menos para começar, às vezes tem que fazer um cenário mais radioso. Entende? Cenário de desenho animado. Sabe como é que é? Multicolorido. Às vezes é preciso. Professor, o senhor comenta que na parafatologia, na página 20, logo em cima ali, o amparo extrafísico de função e o paravínculo, né? Nessa questão, há uma necessidade do próprio amparado de ter um certo abertismo para que haja o aconchego do amparador. O EV pode ser uma... Não é só bem aconchego, não. O amparador ele é mais técnico. Se ele vai atender, às vezes não está precisando disso mais. O problema é de esclarecimento. O jeito é a pessoa abrir, sabe, a recepção para entender o que está ocorrendo. Nesse caso, independente do aconchego ou não, é o... Aconchego aí é secundário, é a moldura do quadro. Na questão de amparador de função, a coisa séria é a tecnicidade. No caso, a paratecnologia da interassistencialidade. O nível é outro. Por exemplo, você não vai pensar que o que predomina na TENEP seja aconchego. Não é. O problema é discernimento. E outra coisa, não fica pensando também que na TENEP o que predomina é TACON. Não é, é atalhos. Agora, é lógico, a ferramenta que é usada chama-se energia consciencial. A intencionalidade, a priorização. Isso nós não podemos fugir nunca. Tem umas 10 palavras que eu tenho que falar aqui todo dia para vocês, que não tem outro jeito. Nesse nível evolutivo nosso, você não pode fugir disso. Né? Eu fiz 20 ali, ó, e coloquei os 20 mega-atributos que a gente repetia todo dia. Mas lá, ó, tem umas coisas. A priorização está lá, ó lá. Discernimento é o número 4. Ó. Isso aí eu não posso fugir disso. Cosmoética é o 7. Auto-organização é o 6. O problema é esse. Eu estava com uma pergunta parecida com essa, senhor. Quando... Não, mas você hoje merece fazer todas as perguntas por causa do seu aniversário. Assim, à medida que você vai adquirindo independência afetiva, quais são os atributos mais importantes para você não deixar de ser... Interassistencialidade. Interassistencialidade. Se você tem uma independência e você não pensa na assistência, tem alguma coisa errada. Há um processo patológico ainda, íncito. Está inserido no contexto. Tem lógica para você? Como eu faço? Aí o povo agora já está imitando meus ganchos. Faz sentido para você? É lógico, ela falou. Faz sentido isso.
porque assim, ó, à medida que você vai ficando mais independente efetivamente, vai ficando assim, quer dizer, não acontece de você deixar de ficar assistencial. Você tem que ter discernimento para entender isso. Agora o problema é ver o que predomina. Qual o predomínio das coisas? Nesse momento evolutivo, nesse contexto, o que predomina é esse. É dali que você tem que partir para ver o que vai fazer. Tem lógica? Quando você falou no começo da tertúlia do acolhimento, e você falou que acolhimento já não é aconchego, mas o acolhimento ele não pode ter parcela de aconchego? Tem, daí. Mas eu estou dizendo, não é a mesma ele coisa. Prevalece outras coisas? É isso? Por exemplo, você tem uma parcela de mulher, no entanto você é homem. Esse é o processo, eu estava falando isso antes, é o percentual. Não, mas eu estou dizendo, para entender o acolhimento, ele prevalece mais o quê? O acolhimento é mais você dar assistência para aquela pessoa que precisa. Às vezes ela não está precisando de aconchego, ela está revoltada contra tudo e todos. Você tem que explicar para ela o que se passa. Olha aqui, não é bem isso não. Você tem culpa do cartório. Aconteceu isso por causa disso. O efeito foi esse. Aqui, ó, já teve uma consciência que passou por isso. A culpa é sua. Pensa bem. Você está revoltado com o quê? Já revoltou contra você? Olha aí, isso é impacto terapia. Que aconchego é esse? Você está mordendo a pessoa. Isso é o morde-a-sopra. Agora, às vezes é necessário. Senão, você não consegue diálogo, não há interlocução, não vai consertar nada. Fica tudo do mesmo jeito. Acolhimento extrafísico, né, que você falou. Ele não, esse às vezes pode ser também intrafísico. Também intrafísico. Agora, ele nunca pode prevalecer aconchego. Tudo é possível, né, chefe? Mas aí, no caso, não tem nada a ver. Mas, acolhimento, a coisa, aconchego é geral... O acolhimento é coisa muito mais séria. Aconchego é coisa de menino. Errante o acolhimento. Está claro? Tem verbete sobre acolhimento. Depois eu falo. Compara os dois. Aqui, ó, faz a comparação. A comparação. Osvaldo. Aqui ela está perguntando como se desvencilhar dos efeitos, quer dizer, no caso, defeitos psicológicos de uma educação cesariana, carrasca, repressora. Olha, a coisa séria é perdoar todo mundo e escrever um livro de como não ser carrasco. É uma boa. Agora outra coisa. Nas seções femininologia e masculinologia é citada a condição do macrosômata. Qual a relação prioritária entre a macrosomática e o aconchego? Só tem. O macrosômata, ele quase sempre, ele é levado para ter um equilíbrio maior nas suas reações. Então, ele pode fazer um aconchego mental somático até mais avançado que a média. Ele não vai sofrer com isso, nem vai puxar a brasa para um lado ou para outro. Ele vai ter mais equilíbrio, vai saber onde está, vai fazer a intra-articulação das manifestações maiores. O macrosoma busca, geralmente, manter esse equilíbrio íntimo. De modo que isso é importante. Mas quem é que ia falar aí que eu cortei? É você, Roberto? Não, é ela. Hein? Já respondi. Então, agradecemos o tertuliano que fez uma pergunta que ela ia fazer agora. Vocês dois entraram. Pode falar, Roberto. Professor Osvaldo, é uma revisão, eu não sei se já foi corrigido. Fala. Na sindromologia, no finalzinho, tem 2 hífens. Já foi visto isso? 2 hífens. Não, e tem mais uma que você não viu na página anterior. Pós-parto. Está faltando um hífen também. Aonde? Pós-parto. Número 6 da antonimologia. Tá certo? Esse é o de cara, eu falei aqui. Eu acho que o original já está tudo corrigido. Vê se tem mais aí, Roberto. Tá. Pode falar. Professor, é possível uma pessoa ter dentro de si mesma, praticar um antagonismo
aconchego receptor e universalismo doador? Pode. Pode. Ela pode ser assim com a pessoa e ser diferente com a outra. Como? Ela pode ser de um jeito com a pessoa e do outro jeito com o outro. Aí entra aquele negócio da simpatia, empatia, rapport, afinidade. Isso é difícil. O processo de emoção é um problema, né? Quem é? Como é que é? Tem duas agora? Outra coisa, colocaram com os mesmos erros de português ou já mudaram? Não, é áudio e vídeo. Áudio. As duas? Sim. As duas. No YouTube tudo é assim, né? Você falou YouTube. YouTube. Olha lá, eu queria falar lá. Ali na politicologia, na página 20, o senhor colocou democracia. Qual a relação aí com aconchego? Olha aqui, se não tiver um pouco de aconchego, como é que vai chegar na democracia? Hoje em dia, por exemplo, a democracia nossa é baseada no populismo. Ela é mais ou menos democracia, porque tem uma demagogia enorme. Agora, então, ela tem mais aconchego do que esclarecimento. Ela tem mais, vamos dizer, demagogia propriamente dita, do que esclarecimento para a população. Agora, o aconchego, ele está na base disso. É aquele negócio do político que cumprimenta os outros, dá sua mão. Cumprimenta os outros com as duas mãos. Isso é aconchego. Duas mãos em vez de uma. Isso é um exemplo, é um símbolo da situação do contato. Entende? Também o problema de pegar a criança, o político. Nunca pegou um filho dele nos braços. Entanto, sai lá e pega 5 da manhã. Entende? É o aconchego. Isso tudo é político. E quando a gente pensa em gestão participativa, ele gera um aconchego ou... Não, aí depende do nível, né? Qual é o nível de intelectualidade, de intenção, sem demagogia. Um processo, por exemplo, que tem aí discernimento, esclarecimento, lógica, racionalidade. Se diver. Cada caso é um caso. Há pessoas que elas só sabem mexer com a outra ou fazer qualquer coisa através de sedução. É a dona que vai vender a enciclopédia e levanta a saia, né? A perna, para mostrar a saia. Então, tem disso. Então, essas assim, isso não é aconchego. Isso é a sedução excessiva, espúria. E essas coisas existem. Você falou essa semana sobre um evoluciólogo que fazia assistência aos índios, né, em geral, assim. Como que essa atitude dele está dentro desse processo de aconchego? Porque não tem muita racionalidade, né, no processo. Não, tem a racionalidade para cuidar disso. Por exemplo, você acha que uma pessoa que cuida de uma creche, ela só mexe no aconchego? Ela tem que conhecer puericultura, saber bem como é que é isso, tomar conta da criança de alto nível. Não tem nada de aconchego só. Outra coisa, tem criança que não quer aconchego, quer saber, perguntar. Responda para ela. Não tem nada de aconchego. Não, o que é isso? Como é que a gente aparece nesse mundo? O que acontece com o papai, que ficou muito tempo fora? É uma opção de coisa, preciso saber isso aí. Isso não é só aconchego, não. Agora veja, se uma creche é assim, pensa bem no resto. O caso é sério. Agora, tudo aí, quando entra o amparador que eu estava falando, e esse aí que apareceu não é amparador, ele é evoluciólogo. O dele, o processo de bicho, já está lá, já sumiu. No entanto, ele está atendendo bichos. Ela atua em todos os níveis. Processo indígena em todos os níveis, desde os americanos até os isso eu não sei. Do deserto de Sonora, lá, tudo. Eu não vi a ficha do homem, o currículo dele, não me deram. Aqueles do deserto de Sonora, lá do México, o pessoal todo. Tem uma opção de coisinha, né? Mas o que eu queria ver, qual a relação dele com o esquimol. Esquimol. Lá de Montauk. É índio. Equivale aos nossos. Esquimó é um índio nosso, só que tem roupa,
etc. É o nosso aqui. Com metrô pode andar pelado, não tem problema. Qualquer ver você andar pelado em Montauk com aquele frio da... Não dá. Entende? Então, isso aí tudo tem que ponderar. Agora, andar pelado no iglu o tempo todo não dá, né? Tem que dar um jeito, né? É isso? Agora, hoje, você já vendeu geladeira lá no Asco, não é isso? É, no Polo Norte, já no Asco. Não é possível. Eu acho que eu vou pegar um desses aí e ficar na minha mão. Só dou com 5 pratas. Já viu? Está uma competição aqui violenta. Viu? Que coisa, né? A pessoa compra um tijolinho e pode ficar 10 minutos com ele. Você pode aprofundar a diferença entre, ou a semelhança também entre aconchego e acolhimento? É o que eu já falei aqui, nós já explicamos isso. O acolhimento é maior do que o aconchego. Aconchego é uma coisa inicial para a pessoa se sentir bem, né, com a outra, ou no ambiente. Agora, acolhimento não. Se acolhe para dar depois o encaminhamento. É muito diferente. Tem que dar orientação. Acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, dentro da TENEPS teria muito mais acolhimento que aconchego. O quê? A TENEPS? Eu já falei isso também. Olha aqui, ó, mais 5 pratas aqui. Ei, professor, eu quero entender essa regra que o senhor falou da revisão do hífen aqui. Esses dois não é assim mesmo, não? Tríade mãe, filho e família? Porque não, tem dois. Aqui, ó, a pós-parte, você entendeu? Tem que ir para o outro lado, na outra página. E agora, ali, o filho, família também, tem que ir. Agora, ó, você vê que aqui, ó, houve um erro. É assim? Que aqui, ó, eu não separei os 2 hífens. Olha lá, tem 2 hífens. É só separar que vai para lá. Mas geralmente fica 2 mesmo, não é isso? Eu não terminei a separação. Entendi. Que eu faço isso, você sabe, é tudo assim, ó, rapidinho. Entendi. Não, é porque eu sabia que tinha que ficar 2, mas aí eu... Eu uso, é aquela técnica que é usada em contrato de direito, por exemplo. Mas aí fica uma aqui e uma embaixo. Tá. Isso aí já está. Não é a mesma coisa, não. Acolhimento é uma coisa, aconchego é outra. Parece perto, mas não é. Quem é que é? Aqui, professor Valdo. Levanta o microfone. Aqui, mais 5 pratas aqui. 5 pratas. Mas eu dou 10. Gente rica é outra coisa. Não, assim, professor Valdo, eu vi assim, acolhimento e aconchego, né? Por exemplo, meu marido está longe, eu não estou podendo estar aconchegada junto dele. Mas eu estou me aconchegando, sabe como? Pensionizando bem, tendo aquele outra aconchego coisa. mais... Hoje tem um computador, tem um viva voz, tem um telefone, tem comunicação de todo jeito. Não, eu sinto que quando eu faço esse aconchego, aquela coisa honesta, aquela coisa bacana, entendendo o processo que eu estou passando aqui e que ele está passando lá, eu sinto, faço todo aquele rapó benigno, aquela coisa boa. Eu sinto os e-mails diferente, eu sinto quando fala ao telefone diferente. Agora, o acolhimento, eu acho que é uma coisa mais física. Por exemplo, a pessoa vai na minha casa, aí a energia com que eu acolho aquela pessoa. Mas os dois são... Aconchego é muito mais físico. Aconchego é um abraço, mano. O aconchego é mais físico. Acolhimento, você não precisa dar abraço da pessoa, você acolheu. Tá. É muito maior o acolhimento, ele é mais amplo, o universo é maior, não é a mesma coisa. O aconchego é mais aconchego físico. Falando no italiano dele, é cuore sinistro, quer dizer, o coração sinistro. É cuore sinistro. Cuore sinistro, quer dizer, o coração canhoto. É o mais chegado dentro de você. Isso é do italiano. Entende?
todos vocês estão em mai, né, no meu mio cuore sinistro. Mas como? Mas como? Tá certo? Entendi. É isso aí. Você entendeu? Não é maior? Não tem lógica isso? Sabe, às vezes você sente até o calor, é tão forte aquilo, é tão bom. E surpreende, não tem jeito, às vezes, eu acho que às vezes é bom ter férias no matrimônio. Eu tô de férias. Para a pessoa dar valor para a falta. Não, isso é muito importante. Eu só tô de férias. Isso é só uma passagem, só uma passagem. Mas às vezes é muito importante ter uma separação para a pessoa dar valor para a união. É verdade. A separação mostra a união. Não, e também mostra. Olha, eu estou falando isso agora, vocês não podem rir de mim, porque a minha mulher está fora, já vai há meia semana, só vem talvez terça-feira. Ela não está aí. Não, professor, e eu senti, sabe o quê? Eu estou sozinho com as gatinhas. E as gatinhas é que estão precisando de aconchego. Então, sabe que eu falta percebi? dela, tem uma que é muito apegada a ela, toda hora tem que ir lá conversar, pegar, fazer o aconchego. Mas o que me valeu foi os valores que eu consegui adquirir para mim. Para mim. Foram valores que eu não reconhecia. Você precisava daquilo. E que eu precisava, isso foi então. Importante. Exatamente. A distância agora, fez com que ele às vezes também está sentindo a mesma coisa. Está do envolvimento da sua energia. É isso aí. Possivelmente está. Valeu. Ele entra na onda, querendo ou não. A sua energia força a barra. Isso é positivo. Não, mas eu estou falando positivamente. Vocês estão rindo à toa. Ela está certa. Não dava certo dois doentes juntos. Né? Não dava. Não, dois doentes juntos não. Tinha que um pelo menos estar fazendo uma homeostase, uma coisa, para poder ir para o outro. E agora eu estou sentindo que a saúde está chegando e ficando nos dois. Isso que eu estou sentindo. Eu não vi nada, negócio, marido está longe, vai arranjar mulher, vai não sei o que. Isso já era, isso não existe não. Quando a gente tem energia... Quando você tem confiança, tudo dá certo. Tudo dá. O processo é a confiança recíproca. Eu estou muito bem, obrigada. Estou muito bem, obrigada. E obrigada, 10 pratos. 10 pratos. Professor, na 19, na fatologia, nona linha, o abraço efusivo. Deixa eu ver onde é que está. O abraço efusivo. Abraço efusivo é aquele que é muito festivo, que você abraça a sua mãe e torna a abraçar. Mãe, eu estava morrendo de saudade de você, mamãe. Abraça de novo. E ri, e canta. Vem cá. E o seu cabelo está lindo. Isso é um abraço efusivo. Você entendeu? É um abraço festivo, empolgante, que está mexendo com a pessoa, que ela está saindo dela. Você está entendendo? De alegria. Esse é o abraço. Obrigada. Não é quebra-costela, não. Não pode apertar demais sua mãe, não. Pode quebrar uma costela. Eu conheci uma senhora que gostava demais da gente. Agora, ela apertava todo mundo e tinha muita força. Já era de uma certa idade, uns 60 anos. Agora, um dia ela apertou uma moça lá de mau jeito e quebrou a costela mesmo. Então, a gente colocou o apelido nela de fulana quebra-costela. Então, quando ela chegava, epa, calma, olha o abraço, olha o abraço, olha o abraço. Nada de alta tensão. Pouca. Olha a dosagem, olha a dosagem. Todo mundo já sabia. Era quebra-costela. Ó, a quebra-costela está aí, cuidado. Mas era uma pessoa muito boa, ajudava muita gente. E fazia muito trabalho cerebelar. Tinha muita força. A mulher era muito forte. Professor, aqui. Uma curiosidade. Lá na estrangeirismologia, sim, é a happy hour mesmo. Não poderia ser o happy hour. A happy hour. Eu não sei. O que eu só sei é que é a hora feliz. Pois é, mas traduzindo, o termo foi importado como o. Todo mundo usa como o. The happy hour, mas eu não vou pôr aí. Eu gosto de pôr A para o povo entender. É porque o povo usa com o, né? A maioria. O. É a vovozinha, porque o hora não dá, em português não dá. Para nós, para falar aqui, tem que ser o A. O hora. Não, mas se você o hora traduzisse... feliz, não existe isso.
Se você traduzir, Agora, se você está usando em inglês... B pode ser O, pode ser A, pode ser o diabo. Não, mas eu não falo O por causa do D, não. Estou falando por causa que todo mundo usa assim mesmo. E o A, se você estivesse traduzindo, mas você está importando... Mas eu já usei isso mais vezes, isso aí eu não vou mudar, não. Eu quero chamar só para happy hour. Tá. Acabou. Ó, não interessa o que é. Todo mundo está entendendo o que é. Alô? Happy hour. Ninguém aqui vai falar de happy hour. Happy hour. Outra coisa, isso é estrangeirismo. Eu não estou falando a língua inglesa, eu estou falando a língua portuguesa com estrangeirismo. Entendeu? Pois é. Mas com estrangeirismo adaptado, é a portuguesada, é o nosso. Eu nunca vi esse negócio. Você vai falar, alguém já falou para você? Be happy hour. Não, fala happy hour. É o português. Pois é. A happy hour. Agora, arrepia a hora. Agora, arrepia a aura sua. Aqui, ó. Arrepia a sua aura. Ela fica toda assim. Não, existem certas palavras que você tem que colocar. Não é isso não. Essa aí é essa. Me dá outra. Qual que é que você está falando? Atashma. Pois é. Não, como é que está? Pois é, mas é o O que eles falam. Todo mundo. Mas todo mundo fala o happy hour, professor. Se for pelo que todo mundo fala o happy hour. Não, Atashma aqui. Atashma, eu quero falar uma coisa para você de meio século. A Atashma era uma técnica usada em odontologia. Que a gente colocava os Atashma. Até hoje parece que ainda estão usando alguma coisa. Eu trabalhei com Atashma. E era o Atashma, em português. Ó. Meio século. Interessa. O Atashma. Agora, o Atashma quer dizer que é uma coisa que junta. Você está entendendo? Que é justamente o aconchego, né? Agora, hoje eles usam muito a palavra Atashma em psicologia, né? Para dizer o processo de dependência. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui, mas que não é bem a realidade, por isso que eu não coloquei, é o imprinting. Imprinting. Que não é bem, mas é. É parente. Mas é um parente espúrio, bastardo. Imprinting. Pois é, mas o imprinting é muito usado também em português. O imprinting. Tá certo? A happy hour. Tão ruim vocês, hein? Estão nas últimas. Não, tá ok. Escuta, já que vocês estão fazendo tanta força, que tal vocês me ajudarem no negócio? Aumenta os estrangeirismos aí. Faltam 2, vamos ver. Aqui, ó. Você está convidado a arranjar estrangeirismo e você arranjar outro, Otto. Faz favor. Entourage? Não, entourage é a camarilha, é a caterva. Não. Entourage, quando você fala, quase sempre é o negativo, é o que predomina. Me perdoa, mas é. Aqui em português, então, no Brasil, nem se fala. Entourage. O negócio não é fácil. Rapport não pode ser, não. Rapport. Rapport é o óbvio, né? De muita coisa, não serve para isso. Não serve, não é específico, né? Você não acha? Agora, ó, conjumina aí seus pensamentos todos e arranja para nós uma palavra